Pessoal, agora a gente vai fazer a correção da atividade 2C de língua portuguesa, que também foi a atividade proposta de sexta-feira, tá bom? Então, vamos lá. 1. Leia o trecho apresentado a seguir e observe como o autor utilizou a pontuação para indicar quem está falando. Então, eu quero que vocês prestem atenção. Por quê? Porque o autor, ele utilizou duas formas de indicar a fala dos personagens, dois sinais diferentes de pontuação. Então, vamos lá. Texto 1. O lobo e o cordeiro. Em um pequeno córrego, bebia água um lobo esfomeado. Quando chegou mais abaixo da corrente de água, um cordeiro, que começou também a beber. Então, olha só, aqui nesse primeiro momento, nessa narração inicial, ele já vai contextualizar a gente. O que é contextualizar? Já vai dizer o que está acontecendo, qual que é o lugar que se passa aquela história, né? Onde está se passando, quais os personagens que estão ali naquele momento. Isso é muito importante para a gente começar a identificar quem vai começar a dialogar, quem que vai começar a falar, né? Conversar. Então, um cordeiro que começou também a beber. O lobo olhou com os olhos sanguinários e, arreganhando os dentes, disse: Como ousas turvar a água onde bebemos? O cordeiro respondeu com humildade: Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar: Por isso tens que praguejar? Há 6 meses teu pai também me ofendeu, disse o lobo. Prestem atenção, olha só, ele mudou de travessão para aspas, né? Disse o lobo. Respondeu o cordeiro: Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses, então não havia nascido e por isso não tenho culpa. O lobo replicou: Tens culpa pelo estrago que fizestes pastando em meu campo. Disse o cordeiro: Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. Nossa, bem, né, gente? Que violento, né? Então, vamos lá. 2. Agora vamos registrar algumas reflexões realizadas ao longo dessa atividade. A primeira reflexão. As falas de um personagem podem ser indicadas no texto com os seguintes grupos de sinais. Como que são indicadas as falas dos personagens no texto? 2 pontos. Por que 2 pontos? Porque vai anunciar quem vai falar, tá bom? Então, esses 2 pontos vai anunciar que o personagem vai falar. É quando o narrador, ele dá voz ao personagem, dá o espaço para o personagem falar, tá bom? Travessão, que é quando a gente sabe que o personagem está falando. E aspas, as aspas também, tá bom? Então, tem autores que utilizam travessão e aspas, como esse caso. Tem autores que só utilizam travessão, tem autores que só utilizam as aspas, tá bom? Então, resposta aqui, 2 pontos, travessão e aspas. Próxima. Segunda reflexão. Os sinais gráficos marcam a fala de um personagem. Além disso, é possível explicar de quem é a fala de algumas maneiras, sendo elas seguintes. Ou seja, se no comecinho, voltando aqui no nosso texto, se aqui no comecinho, que é antes do travessão ou antes das aspas, o narrador não indicar quem está falando, não indicar quem vai falar, ele pode fazer isso depois, como esse caso aqui, ó. Há 6 meses, teu pai também me ofendeu, disse o lobo. Viu que ele explicou quem estava falando depois que acabou a fala? Tá? Então, depois que acabou a fala, que ele explicou quem disse que estava falando. Ele não anunciou antes, tá? Então, algumas histórias vocês vão observar isso daí. Então, ó, por meio do anúncio
feito pelo narrador. Então, esse anúncio feito pelo narrador antes da fala, tá bom? Quando ele fala isso daqui, quando ele coloca isso daqui, ó. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar. Ou seja, ele anunciou que o personagem vai falar. Aí vem o personagem e fala, tá bom? Então, por meio do anúncio feito pelo narrador antes da fala e das explicações durante as falas ou depois delas, tá bom? Terceira reflexão. Quando o autor do texto não anuncia quem vai falar, nem explica quem está falando ou acabou de falar, como é possível identificar quem fala? Quando o narrador não fala pra gente, não anuncia que o personagem vai falar. Ou o personagem fala e depois dessa fala ele não explica quem acabou de falar. Como que a gente vai saber quem está falando? Então, ó, por meio da narração inicial, né? A gente tem que prestar muita atenção no início da história, tá? Por meio da narração inicial, que nos apresenta o contexto e a sequência de diálogos entre os personagens. Então, primeiro, a gente tem que prestar atenção na narração inicial, que vai nos apresentar o contexto, quem são os personagens ali que estão envolvidos, né? E a gente também tem que prestar atenção na sequência de diálogos entre os personagens, ou seja, na conversa entre eles. Se a gente prestar atenção tanto nessa narração inicial que nos dá esse contexto, nos apresenta esse contexto, e a gente prestar atenção na conversa, né? A gente vai conseguir entender quem é quem, né? Lembrem daquele texto que a gente trabalhou no livro didático, né? Comunicação, aquela crônica, que era aquela conversa, não tinha interferência assim do narrador. O narrador, ele não ficava explicando quem estava falando, quem acabou de falar. E mesmo assim a gente conseguia identificar a fala, né? Por quê? Porque a gente viu que tinha aquele contexto inicial, né? A gente prestou atenção naquela narração e na conversa entre eles, tá bom? Vou deixar aqui para vocês olharem, tá? Registrem certinho. Um beijo.